Paz do Senhor, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez pelo CTADALP, Centro de Teologia das Assembleias de Deus de Abreu e Lima, para falar hoje, na disciplina de síntese do Novo Testamento, sobre a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Lembrando que no vídeo anterior a gente falou sobre a primeira carta aos Coríntios, quando Paulo esclareceu vários assuntos com relação ao andamento da igreja, né? E hoje estaremos dando início à segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando ele passou na sua primeira viagem missionária. Ele fundou a igreja de Corinto, porém, ao sair daquela cidade, levantaram-se vários judeus que quiseram desacreditar o ministério de Paulo, né? Inclusive querendo levantar novidades ao evangelho. O foco de Paulo nessa segunda carta é exatamente fazer um contraste entre a lei e a graça mediante a fé, né? Durante sua terceira viagem missionária, Paulo recebeu a visita de Tito quando ele estava na Macedônia, e Tito trouxe esclarecimento de que a primeira carta de Paulo havia surtido bastante efeito para a igreja de Corinto, né? E foi da Macedônia que Paulo escreveu essa segunda carta aos Coríntios e enviou por mão do próprio Tito, está lá no capítulo 8 de 2 Coríntios, verso 6 e verso 17. E o objetivo, como disse anteriormente, dessa carta, além de fazer um contraste ou um esclarecimento entre a fé e a lei, ele também teve como principal objetivo proporcionar um encorajamento aos crentes fiéis de Corinto, também desmascarar esses falsos apóstolos que insistiam em desacreditar o ministério de Paulo, né? Tanto que nessa segunda carta aos Coríntios, Paulo ele faz uma grande defesa com relação ao seu apostolado direcionado para os gentios, né? E também ele repreende alguns cristãos lá de Corinto por terem dado crédito no sentido de se deixarem influenciar exatamente pelos oponentes de Paulo, que eram os judaizantes. A gente também vai explicar no decorrer desse vídeo o significado dessa palavra, judaizantes, né? Lembrando que depois que Paulo escreveu essa segunda carta aos Coríntios, ele conseguiu, inclusive, chegar naquela cidade. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 2 e 3, que foi também de onde ele escreveu, foi de Corinto que ele escreveu a carta aos Romanos. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, ele começa com a saudação de Paulo, e já no versículo 1, Paulo reafirma a sua chamada como apóstolo para os gentios, chamado diretamente por Jesus Cristo, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não por vontade de seres humanos. Enfim, ele desde já, no seu primeiro versículo dessa segunda carta, ele já deixa muito claro de que ele pretende exatamente defender seu apostolado contra aqueles que desacreditavam o evangelho que Paulo tinha pregado, e inclusive o próprio Paulo, como sendo alguém não credenciado para estar onde estava, né? Paulo, junto com Timóteo, está lá no versículo 1, ele começa com sua saudação, dando graças a Deus, né, pela consolação que recebeu de Deus e pelo livramento, inclusive, de morte nas suas viagens missionárias, né? E ele reafirma, inclusive, a sua palavra com relação ao evangelho, que a palavra é sim, sim e não, não. Ou seja, o evangelho de Cristo que Paulo havia ensinado era o verdadeiro evangelho e não precisava de alteração nenhuma. Inclusive, ele diz que esse evangelho foi recebido e confirmado pelo próprio Deus, né? Ele recebeu de Deus o evangelho e confirmado pelo próprio Deus, até porque o ministério de Paulo ele foi repleto de operações de milagres, maravilhas e sinais. Nesse capítulo 1, Paulo ele vem reafirmar pelo menos 4 ações do Espírito Santo na vida do crente. Você vai encontrar isso no versículo 21 e 22. Primeiro, o Espírito Santo firma o crente e o ajuda a perseverar na fé. Depois, o Espírito Santo unge o crente para revesti-lo de poder para testemunhar. Depois, o Espírito Santo é o selo oficial do crente como possessão ou propriedade de Deus. E por fim, o Espírito Santo é o penhor ou a garantia quanto ao futuro para a eternidade com Cristo. Então, Paulo, nesse primeiro capítulo, já evidencia 4 ações do Espírito Santo na vida do verdadeiro crente. O capítulo 2 da segunda carta,
Paulo vai falar sobre, com relação a alguém que foi disciplinado, e alguns cristãos lá em Corinto ficaram contra Paulo, e os demais irmãos que eram a favor de Paulo trataram essas pessoas que apoiaram a pessoa que foi disciplinada com muita severidade. E Paulo, ele desde já inicia falando sobre que aqueles irmãos deveriam perdoar, deveriam tratar mais brandamente aquelas pessoas que haviam sido apoiadores da pessoa disciplinada, por certo alguém de muita influência na igreja, né? Mas Paulo deixa claro também que Satanás vence o crente quando não há perdão e comunhão, versos 7 e 8 do capítulo 2 dessa carta, segunda carta aos Coríntios. Paulo, ele vem citar um termo, o cheiro do conhecimento de Cristo, ou seja, no verso 14, Paulo escreve: para os que se salvam é cheiro de vida, para a vida, e para os que se perdem é cheiro de morte, para a morte. Ora, o que isso quer dizer? Paulo, ele citou uma realidade de sua época, onde nas guerras romanas, quando eles venciam aquelas guerras, eles eram recebidos em suas cidades com muita festa e inclusive com queima de incensos. E aquele cheiro de incenso para os soldados que venciam era cheiro de vida, era cheiro de vitória. Mas para os prisioneiros que estavam junto com os soldados entrando na cidade, para eles era um cheiro de mortes, onde posteriormente eles seriam postos para serem mortos nas arenas, quer por gladiadores ou quer pelas feras. O capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai falar sobre os líderes, ou ele rebate os líderes opositores sobre a ausência da carta de recomendação da igreja de Jerusalém emitida para Paulo, ou seja, Paulo, ele era chamado por Cristo, ele não era um apóstolo no sentido de ter carta de recomendação da igreja de Jerusalém, mas a chamada dele é específica, né? E ele defende essa sua tese no sentido de que, para que carta de papel ou carta escrita pela igreja de Jerusalém, se a própria igreja de Corinto tinha sido criada pelo próprio Paulo? Ou seja, a igreja de Corinto já era a carta que recomendava Paulo, já era a referência de que o ministério ou o evangelho destinado aos gentios tinha surtido bastante efeito. Era o caso daquela igreja que tinha pelo menos os 9 dons, é o que a Bíblia vem falando na primeira carta aos Coríntios, né? E Paulo, ele, nesse mesmo capítulo 3, ele vem falando ou fazendo um contraste entre a lei, que é a letra, e que apontava para a morte, e o evangelho, que apontava para a vida. Quando ele diz a letra mata, ele está falando exatamente isso, de que a lei de Moisés, ela nunca teve condição de salvar alguém, pelo contrário, ela só apresentava o erro, só apresentava o pecado às pessoas, para que as pessoas tivessem consciência de que eram pecadores e necessitavam de um Salvador. Capítulo 4 de 2 Coríntios, Paulo vai falar sobre a sua fidelidade ao Evangelho. Ou seja, ele era um obreiro que não falsificava o Evangelho, enquanto que muitos ditos apóstolos estavam falsificando o Evangelho, sendo astutos, né? Inclusive para tirar proveito das igrejas, né? E Paulo, ele vem falando exatamente sobre a luz que o Evangelho traz como conhecimento da glória de Deus, né? E esta glória foi posta num vaso de barro, para que a glória seja exclusivamente de Deus. Então, aquelas pessoas que tinham Paulo como alguém fraco, alguém frágil, na realidade, Paulo interpretava como sendo ele vaso de barro, para que a pregação que ele fazia fosse exclusivamente para resultar em vidas salvas e glorificação a Deus, né? Paulo também aqui, ele elenca no capítulo 4 vários sofrimentos pessoais em que ele passou, em que o Evangelho proporcionou para ele, né? E que isso seria a glória dele. Porém, esse sofrimento não seria à toa. Ele vem falar nesse capítulo, verso 17, exatamente de que o sofrimento que a gente passa aqui, um sofrimento momentâneo, ele produz um peso eterno de glória, ou seja, ele proporciona galardão. Capítulo 5 vem falar sobre a morte do crente como sendo um revestimento para estar com o Senhor. Em 1 Coríntios ele trata sobre a morte, lá no capítulo 15, a partida do crente, né, com relação ao arrebatamento, a ressurreição. E aqui no capítulo 5 de 2 Coríntios ele traz também essa ideia no sentido de que o corpo humano, ele é muito pequeno comparado ao que está reservado para a eternidade, ou seja, vem falar exatamente sobre
se a nossa casa terrestre se desfizer, temos em Deus, ou de Deus, um edifício eterno nos céus. Ou seja, ele vem falando, comparando que a eternidade, ela é muito maior e muito melhor do que as coisas daqui. Porém, aqui é o momento de se fazer obras para que se tenha galardão. Ele deixa muito claro, verso 16 do capítulo 5 de 2 Coríntios, de que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que possam receber seu galardão conforme o que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, aqui não é um julgamento para condenação ou salvação, é um julgamento para galardão, como eu já falei em vídeos anteriores. Paulo também vem tratar nesse capítulo 5 sobre o ministério da reconciliação. Ou seja, é interesse de Cristo que haja uma reconciliação do homem para com Deus, e essa reconciliação ela gera novidade de vida, sendo já as coisas velhas passado e tudo se tornando novo, né? E esse ministério de reconciliação ele foi entregue à igreja, anunciado por Jesus inicialmente e depois repassado para a igreja como sendo a entidade portadora desse evangelho que transforma vidas e reconcilia o homem com Deus, né? Temos no capítulo 6, Paulo recomenda que não recebam a graça de Deus em vão, ou seja, o evangelho ele proporciona mudança de vida e gera liberdade, mas isso aí não poderia ser tido como libertinagem, né? Ou seja, não daria liberdade para todas as coisas. Inclusive, Paulo vem falar exatamente aqui sobre não se associarem a julgos desiguais com os infiéis. Porque igreja é igreja, mundo é mundo. E nesse capítulo 6, Paulo deixa muito claro isso, de que a gente receba a graça de Deus, a liberdade de Deus, mas não para a libertinagem e não para a associação com o ímpio, com o infiel. Até porque ele fecha, versículo 14 ao 16 do capítulo 6, agindo assim teriam a comunhão de Deus como um pai bondoso, ou seja, se permanecerem fiéis ao evangelho, a comunhão com Deus é garantida, porque Deus é santo, né, irmãos? Capítulo 7, verso 1, ele recomenda que todos devemos purificar-nos das imundícias da carne e do espírito. Lembrando, o espírito aqui está com letra minúscula. Quando se fala então da imundícia da carne, está se falando exatamente dos pecados praticados através do corpo. E quando se fala em espírito com E minúsculo, que é o espírito do homem, está se falando sobre os pecados cometidos através de pensamentos e intenções do coração. Capítulo 7 ainda, verso 2, Paulo fala da alegria da vinda de Tito, trazendo notícias da igreja de Corinto, né? E pelo resultado, inclusive positivo, daquela primeira carta em que Paulo escreveu, e Tito traz nessa sua visita de que operou arrependimento, ou seja, a carta surtiu efeito positivo. Está no verso 8 e 9 do capítulo 7. Capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios, Paulo reforça, que é o capítulo 8 e 9, emendado, ele reforça sobre uma coleta que ele havia iniciado naquela região um ano antes, né, para que os irmãos pudessem doar algum tipo de sustento para os irmãos pobres de Jerusalém, né? E é interessante perceber aqui uma lição que Paulo deixa claro, está nos versículos 6 a 11, sobre o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará, ou seja, é a lei do retorno. Quanto mais se faz, né, mais se tem um retorno. Só que há um detalhe nisso, não é o simples doar em quantidade, mas é um doar com um coração voluntário. Ele deixa muito claro isso quando diz: pois Deus ama ao que dá com alegria. Ou seja, não é nada imposto, não é uma obrigação imposta por terceiros, mas um mover do coração através da operação do Espírito Santo na vida do coração transformado, né? Capítulo 10 de 2 Coríntios, Paulo defende sua autoridade apostólica contra aqueles que diziam ser Paulo um homem fraco. Ou seja, ele por carta é até poderoso em palavras, mas na presença ele é um homem fraco, ele é um homem, enfim, sem tanto poder. E Paulo, na realidade, ele mostra um outro detalhe aqui, quando ele diz: olha, aqui se trata de uma batalha espiritual, e as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ou seja, essa fortaleza aqui é a fortaleza inimiga que se opõe ao Evangelho de Cristo. Capítulo 10, versos 4 e 5 vai falar sobre isso, né? E mostra que não busca sua própria glória. Paulo, ele sempre focou na glória
de Cristo, na anunciação do Evangelho para as vidas, porém que resultasse na glória para Cristo, né? E também, ele, nesse capítulo 10, ele deixa muito claro de que ele não trabalha em campo missionário que tenha sido criado por outros apóstolos, enquanto que os que o perseguiam faziam exatamente isso. Você vê que para onde Paulo ia, aqueles judaizantes chegavam depois para tentar corromper o evangelho que Paulo havia pregado, né? No capítulo 11, nós temos que Paulo inicia sua fala aqui direcionada a uma maioria que o apoiava em seu ministério na igreja de Corinto. Ou seja, na igreja de Corinto havia os judaizantes, que eram inimigos de Paulo, haviam aqueles discípulos dos judaizantes, que eram crentes que antes tinham se convertido e de repente mudaram de atitude para com Paulo, e tinha uma maioria que era a favor de Paulo, no sentido de crer no Evangelho e ver as evidências espirituais do Evangelho, através inclusive do batismo no Espírito Santo. E aqui Paulo ele vem falando exatamente o seguinte, direcionado para eles, para esse grupo maior que o apoiava, para que não fossem enganados por falsos líderes que mudavam o verdadeiro Evangelho, né? Como a serpente enganou Eva no Éden, ou seja, não deixe que essa conversa entre no seu ouvido e dê crédito. Eva caiu no Éden exatamente por isso, porque deu ouvidos à voz da serpente, né? Também Paulo fala sobre o direito de receber sustento por anunciar o Evangelho aos Coríntios, né? E na realidade ele abriu mão desse direito, e isso aí realmente incomodou muitos dos falsos obreiros de Corinto que queriam, por engano ou fraudulentamente, tirar proveito dos cristãos. Você vai encontrar isso no capítulo 11, verso 13 ao 15, né? Sendo muitos deles, e Paulo até fala nessa passagem exatamente isso, verdadeiros representantes de Satanás. Ou seja, quando diz que se Satanás tem poder de se transformar em anjo de luz, que dirá seus ministros, se passarem por pessoas boas ou ministros de justiça, mas na realidade eram enganadores. E você vê quando diz que ministros de Satanás, no sentido de enganar o povo para tirar proveito, a gente vê que isso aconteceu exatamente assim. Jesus ele revela a ação de Satanás quando diz, olha, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, né? E de repente ele, na tentação de Jesus, Satanás na tentação de Jesus, oferece todos os reinos do mundo. Ou seja, ele vem para roubar, matar e destruir, a intenção é acabar mesmo com as pessoas, e de repente oferece coisas como se fossem boas. E na realidade Paulo ele fala exatamente isso, não dê ouvidos para que vocês não caiam em conversas fraudulentas, né? Como Eva caiu lá no jardim do Éden e por isso pecou. No capítulo 11, verso 16 ao 28, na realidade Paulo, por uma questão de uma prestação de contas e não uma glorificação pessoal, jamais, Paulo nunca se gloriou em si mesmo, né? Mas como uma prestação, ele se sente na obrigação de expor seus sofrimentos para os falsos apóstolos e perante os crentes de Corinto, né? Para que esses vejam quem tem razão na realidade. Ou seja, Paulo ele começa a elencar os caminhos que ele traçou com relação ao Evangelho, as perseguições, os perigos, os açoites, as prisões, né? Exatamente mostrando que ele, se fosse para se gloriar por atitudes humanas e por investimento humano e por esforço humano, ele tinha razão de sobra para fazer isso. Mas aí o que é que ele diz? Não, eu prefiro me gloriar nas fraquezas, né? Ou seja, já que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, como a gente já viu com relação ao espinho na carne, né? Aqui a gente vai ver mais para frente, é exatamente isso que ele quer dizer. Ele sempre mostrou que o Evangelho proporciona um peso eterno no lado espiritual, mas do lado material ele é sofrimento, ele é cruz. É tal qual Jesus, assim, quando veio no seu ministério, passou por um caminho, um vale de lágrimas, né? E nesse sentido Paulo até pede desculpas por ter mostrado àqueles falsos apóstolos de que Paulo realmente era digno de ser apóstolo dos gentios, no sentido de que se esforçou muito mais pelos gentios, de que sofreu muito mais do que aqueles pseudo-apóstolos que, porque tinham cartas de Jerusalém, né, aí vinha querer achar que era mais apóstolo do que Paulo, né? E aqui também Paulo fala do episódio de como ele fugiu de Damasco, conseguiu ser livrado da prisão de Damasco, sendo tirado por um cesto pela janela do muro da cidade. Está lá no versículo 33 do capítulo 11. É só mais um adendo aqui sobre dentre as perseguições, fugas e sofrimentos. Capítulo 2 de 2 Coríntios,
Paulo vai falar exatamente sobre as visões e revelações, né, que ele teve quando foi elevado ao terceiro céu. Quando diz revelações, está se falando de palavras, né? Visões ele viu, e revelações a ele foi dito, né? E é interessante que lá ele fala sobre o terceiro céu e sobre o paraíso. Boa parte dos comentaristas acreditam nesse termo terceiro céu como sendo a morada de Deus, ou o lugar onde Deus habita, já que os céus, quando a Bíblia diz no plural, temos pelo menos 3 níveis de céu, vamos dizer assim. O céu atmosférico, que é esse céu azul que a gente vê. Temos o céu dos astros e das estrelas, né, que são as constelações. E temos o céu, que é o céu de Deus, o terceiro céu. Então, na realidade, pelo que Paulo mostra aqui, esse terceiro céu é onde Deus habita, é onde Paulo foi levado. E é nesse terceiro céu que está o paraíso, ou seja, o lugar onde aqueles que morreram com Cristo aguardam a ressurreição para o arrebatamento da igreja. Jesus, quando foi crucificado, ele disse: olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão que foi crucificado ao lado. Ou seja, Jesus ele ressuscitou. O ladrão está aguardando a ressurreição com todos aqueles que morreram com Cristo para um dia ser transformados e assim arrebatados com o Senhor no arrebatamento da igreja. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, né? Nesse capítulo aqui também, Paulo ele vem falar sobre o espinho na carne. Ora, espinho aqui lembra dor, porém a Bíblia não diz claramente do que se trata esse espinho. Ou seja, alguns teólogos acreditam que esse espinho fosse exatamente o problema na vista ou nos olhos de Paulo. E eles pegam algumas referências bíblicas para fundamentar isso. Qual seja, primeiro, os crentes em Gálatas, e Paulo diz isso, se pudera, davam o olho a Paulo. Isso já mostrando que ele tinha problema na visão. Está lá em Gálatas capítulo 4, verso 15. Também, uma segunda evidência, Paulo ele sempre se identificava, diz, vede com quão grandes letras vos escrevo, ou seja, é como se ele tivesse problema de visão e escrevesse grande exatamente por causa dos olhos. Está lá em Gálatas capítulo 6, verso 11. Naquele contexto de Gálatas capítulo 4, verso 12 a 15, você compreende melhor essa passagem. Mas a Bíblia não vem dizer exatamente o que seja, né? A gente está aqui apenas trazendo alguma visão de alguns teólogos de que era problema de vista, né? E que Paulo orou 3 vezes para ficar livre desse espinho na carne. É interessante que o 3 vezes ele dá uma ideia limite com relação a petições diante de sofrimentos. E foi assim com Jesus lá no Getsemane, quando ele por 3 vezes orou ao Pai para que passasse dele o cálice. Aqui Paulo também diz que orou 3 vezes para que aquele espinho fosse tirado da sua carne. Porém, a resposta que ele teve foi: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse termo fraqueza aqui não está relacionado com o pecar, ou seja, está sim relacionado ao homem reconhecer que é pequeno e esvaziar-se de si mesmo para dar lugar à obra de Deus em sua vida, e assim o poder de Deus opera muito mais na vida desse homem que se esvazia de si mesmo. Então, fraqueza é nesse sentido. E Paulo ele termina o capítulo 12 exatamente relembrando, né, que nunca tirou proveito pessoal dos cristãos e que como pai tinha o prazer de gastar-se pelas almas deles. Até aqui que Paulo vem falando sobre que é dever dos pais guardar a herança para os filhos e não o contrário, enquanto que aqueles líderes opositores de Paulo se passavam por líderes pais da igreja e na realidade eram usurpadores, era alguém que queria tirar proveito da igreja e não gerar herança para essa igreja. O capítulo 13, Paulo ele encerra, de 2 aos Coríntios, planejando sua terceira viagem e recomenda que cada um examine-se a si mesmo, pois Cristo habita em nós, ou seja, é como se andássemos em novidade de vida, conforme a transformação em nossa mente pela operação de Jesus Cristo. E é interessante o cuidado que ele diz: olha, examine-se cada um a si mesmo, ou seja, não tem juiz melhor da gente do que a gente mesmo, né? Também fala sobre que sejam regozijados, perfeitos, consolados, de um mesmo parecer e que vivam em paz. Ou seja, esse é o desejo de Paulo e a saudação final, para que haja comunhão na igreja. A gente viu que na primeira carta mostra uma certa dissensão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, enfim. E por fim, o 2 Coríntios 13 e 13 traz o que nós conhecemos como a bênção apostólica, ou a bênção dos apóstolos. É a única referência bíblica com relação a essa bênção tão completa como está lá
em 2 Coríntios 13:13, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja conosco. Enfim, a bênção apostólica está lá. Assim a gente encerra, irmãos, a segunda carta aos Coríntios. E aproveitando o mesmo vídeo, enquanto temos um tempinho, a gente vai falar sobre o Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Os Gálatas, eles foram convertidos na primeira viagem missionária de Paulo, né? E quando Paulo sai daquela região, chegam os judeus, como sempre, perseguindo Paulo, com a ideia de que, para poder aqueles cristãos serem salvos de verdade, eram necessários que eles obedecessem também a lei de Moisés e assim se circuncidassem, como um assumir esse compromisso. Esse termo aí é aqueles judaizantes que eu fiquei de explicar anteriormente. É exatamente isso. Como se a salvação pregada por Paulo exclusiva através da fé não fosse suficiente, mas que houvesse também, junto com isso, uma obediência à lei. Na realidade, Paulo escreve aos Gálatas exatamente para esclarecer esse ponto aqui entre lei e graça. Com relação aos judaizantes, são um grupo de judeus que não concordaram com a decisão do Concílio de Jerusalém, que está lá em Atos capítulo 15, que ficou decidido que aos judeus permaneciam seus costumes com relação à circuncisão, mas aos gentios não era obrigado a se circuncidarem, mas que se abstivessem da prostituição e da carne sacrificada, enfim, sufocada, perdão. Lá em Atos 15 você vai encontrar o primeiro concílio de Jerusalém. E essas pessoas, eles queriam que as pessoas que tivessem se convertido ao cristianismo, eles também deveriam obedecer à lei judaica, ou seja, se circuncidassem e passassem a obedecer à lei de Moisés. E na realidade, essa influência dos judaizantes ele durou somente até a queda do templo de Jerusalém no ano 70 da nossa era. Mas foi um grupo que perturbou bastante o evangelho de Cristo e principalmente perseguiam Paulo. Temos no capítulo 1 de Gálatas, Paulo revela a origem do seu apostolado, exatamente reafirmando de que o seu apostolado vinha de Deus e não dos homens, né? E critica a rapidez com que os irmãos da Galácia haviam seguido outro evangelho, que na realidade ele diz, não é outro evangelho, mas na realidade são anátemas, ou seja, o evangelho que Paulo pregou era mediante a fé. O que os judaizantes queriam era impor uma lei dentro do evangelho, e na realidade essa alteração deveria ser anátema, que significa maldito, né? E Paulo, ele deixa claro de que as pessoas que mudam o evangelho para querer agradar os homens, ele não tem parte com Cristo. Está no versículo 10. E aqui Paulo foi chamado diretamente para ser apóstolo dos gentios, né? Mesmo sendo ele judeu zeloso. Ora, se o judaísmo fosse suficiente para a salvação, Paulo era referência no judaísmo. Doutor na lei, criado aos pés de Gamaliel, da tribo de Benjamim, judeu de judeu, enfim, né? Mas aqui ele mostra que o evangelho ele proporciona exatamente essa mudança, de que o judaísmo e a lei foi para um determinado tempo, e que desde então o evangelho ele seguia-se mediante a graça, né? E Paulo ele mostra a origem do seu ministério, quando esteve em Jerusalém, esteve com Pedro uns 15 dias, né? Ele também viu Tiago, irmão de Jesus, e conheceu João também. São os 3 apóstolos que ele cita aqui, né? Capítulo 2 de Gálatas, Paulo ele continuou contando sua história na sua segunda visita a Jerusalém, e que levou Tito consigo, e que os judeus, alguns judeus, queriam que Tito se circuncidasse, mesmo Tito sendo gentil. E Paulo ele rejeitou essa decisão de alguns judeus, né? Exatamente porque os próprios apóstolos em Jerusalém já haviam tido essa consciência de que Pedro era apóstolo dos judeus e Paulo apóstolo dos gentios, né? Temos também que Paulo ele repreende Pedro, porque no início ele deu apoio aos gentios, mas com o tempo ele se afastou dos gentios por medo dos judaizantes. Pedro, que inicialmente pregou ao gentio Cornélio e a tantos outros grupos, agora estava se escondendo com medo dos judaizantes. Paulo ele deixa claro também que o evangelho ele rompe com a lei judaica porque proporciona nova vida com Cristo. E se fomos crucificados com Cristo, fomos crucificados e ressuscitados para uma nova vida e não para estar debaixo de lei. Capítulo 3, Paulo vai mostrar que a lei ela não salva, mas apenas não, ela aponta para Cristo e para a fé. Ele inicia sua fala sobre a rapidez com que os irmãos haviam dado ouvido aos judaizantes. Paulo mostra que
os gentios, aqueles que haviam se convertido na igreja de da Galácia, eles receberam o Espírito Santo sem a lei de Moisés. E de repente agora estavam querendo voltar aos fundamentos ou aos rudimentos do Evangelho, como se a lei tivesse proporcionado essa descida do Espírito Santo. Paulo ele quer clarear exatamente nesse sentido, de que eles receberam o Espírito Santo, ou seja, começaram espiritualmente, e agora estavam querendo cumprir rituais, e agora estavam partindo para o lado material das coisas. Então, nesse sentido, Paulo critica a rapidez com que eles se corromperam nesse sentido de desvio. Temos também que Paulo fala sobre Abraão receber a promessa antes da lei existir. Deus ele diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então essa bênção dita a Abraão, ela é anterior à lei. Como os judaizantes achavam que era vinculada à lei e à salvação, não. A bênção de salvação, a bênção de Deus na vida de todos, era anterior à lei de Moisés, né? E como Abraão havia morrido, a lei como num testamento, essa promessa como num testamento não poderia ser mudada, porque Abraão já havia morrido e depois da morte de alguém o testamento não pode ser alterado de jeito nenhum, né? E era exatamente essa a ideia dos judaizantes. Querer mudar o evangelho que Paulo havia pregado, que era exclusivo da fé, aquela fé de Abraão, para querer incluir dentro desse evangelho os rituais também. Então, no capítulo 3, Paulo ele rebate com bastante veemência nesse sentido, né? Temos também que a lei opera a morte. Ou seja, quando Paulo diz isso aos Gálatas, no capítulo 3, ele está dizendo exatamente o seguinte: a lei não tem poder para salvar ninguém. A lei ela é criada exatamente para apontar os erros, para apontar o crime. E foi isso que a lei de Moisés fez exatamente, conscientizar todos os homens de que todos eram pecadores. Por isso que a Bíblia diz, olha, ele trouxe todos eles debaixo da lei, ou seja, a lei na realidade só mostrou o quanto todos os seres humanos são falhos e que por isso precisavam de um Salvador. É por isso que Paulo ele vai dizer que essa lei ela é considerada como um aio. O que é um aio? Aio é um pedagogo, é um tutor, é um professor de crianças. E na realidade essa lei ela mostrava o pecado de todo mundo, apontava apenas o pecado, né? Mas gerava assim no ser humano uma necessidade de perdão. Ora, gerava a necessidade de um Salvador. Então a lei sempre apontou para Cristo, exatamente nesse sentido, de que nenhum homem conseguiu ser perfeito em si mesmo e precisava de um homem perfeito, que é Jesus Cristo. Então a lei aponta sempre para Cristo. Paulo também fala no capítulo 4, né, que o povo judeu ele foi trazido debaixo de lei, ou da lei de Moisés, exatamente porque ainda eram crianças e ainda não compreendiam a essência da lei, que é o próprio Cristo. Aí ele abre um parêntese no verso 13 ao 15 para falar sobre sua enfermidade dos olhos, como a gente citou anteriormente, né? E depois ele volta a falar sobre o assunto da lei e da fé, ou seja, ele faz uma alegoria entre Sara e Agar, sendo que o filho de Agar, Ismael, ele foi gerado por ação humana, ou seja, não havia uma promessa. E Sara e Agar, ela simboliza a escravidão, simboliza trabalho, peso, dificuldade, prisão. E foi isso que a lei fez com as pessoas. Ela apenas mostrou, ela oprimiu, mostrando à pessoa que ninguém era possível de cumprir a lei. Enquanto que Sara, ela representa a liberdade. Ela representa, no caso, a novidade de vida, a promessa. E é isso que Paulo faz uma alegoria entre, mesmo sendo descendentes de Abraão, Sara, ela representa a liberdade e a promessa. Ou seja, representa uma novidade de vida, representa a cidade celestial. Enquanto que Agar, ela representa a lei, ela representa apenas a exposição do pecado, ela não está debaixo de promessa. Então Paulo faz esse comparativo da liberdade que há em Cristo contra a escravidão que há no judaísmo. No capítulo 5, Paulo vai falar exatamente sobre o cuidado que cada cristão deve ter com relação à liberdade cristã. Ou seja, você é chamado para ser livre, então não se submeta mais a jugo pesado, ou a circuncisão, ou a judaísmo, ou a judaizantes, ou o que seja. Porque Cristo,
Como se diz, o evangelho é pela graça, é pela fé, e não pelas obras, enquanto que os judaizantes queriam que o evangelho fosse complementado por obras e inclusive sinais no corpo, como era a circuncisão, que representava um pacto para a obediência da lei. Então Paulo deixa muito claro aqui no capítulo 5 de que as pessoas, os irmãos, não se submetessem a esse ritual porque estariam assumindo um compromisso de judeu, mesmo sem ser eles judeus. É interessante também que entre os judaizantes e os cristãos, fiéis ao evangelho de Paulo, aqueles cristãos que obedeciam ao que Paulo dizia, havia grande confusão, grande dissensão, grande disputa. E Paulo repreende essa atitude como eles, sendo igreja de Deus, para que eles não viessem a devorar-se uns aos outros, a morder-se uns aos outros, como se fossem cães brigando. Exatamente porque o cuidado de Paulo é exatamente mostrar a essência dos mandamentos, qual seja, amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, aqueles que se diziam representantes de Deus agora estavam se envolvendo em disputas e brigas de tal forma que estavam escandalizando o evangelho e quebrando a essência do mandamento de Deus, que é exatamente o amor ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo. Está no versículo 14, lá do capítulo 5. No capítulo 5 ainda, versos 16 ao 26, a gente tem aquela lista, Paulo falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ou seja, há uma peleja constante na vida daquelas pessoas que resolvem seguir a Cristo, porque agora eles passam a lutar contra si mesmos com relação aos desejos carnais. O termo carne aqui está se falando de desejos pecaminosos, realizados ou concebidos, ou seja, eu tanto posso praticá-los como posso pensar em praticá-los. E Jesus deixou isso muito claro quando diz que se houver intenção, o pecado já está consumado. Então, Paulo recomenda exatamente com relação a eles manterem a paz e o equilíbrio entre eles. E temos, exatamente ter o zelo de não estar alimentando a carne, porque agora estava em novidade de vida. Nesse sentido, irmãos, ele faz um paradoxo assim: carne e espírito, e começa a elencar as obras da carne. Ele dá uma lista de eventos ou de ações que são contrárias ao evangelho, que são típicas de obras de carne, e além do que ele ainda abre esse leque para dizer e coisas semelhantes a essas. Ou seja, a lista é tão grande, a possibilidade é tão grande das pessoas se envolver em pecados, que não tem como elencar uma lista de pecados. Porém, ele traz uma lista fechadinha do fruto do Espírito. Lembrando, aqui não é plural, não são frutos, é um fruto só, que se apresenta na vida daquela pessoa, que dá lugar ao Espírito Santo de Deus, como várias ações que inclusive são contrárias à natureza humana. Por exemplo, ele começa a elencar que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, como é um fruto, esse fruto requer um cultivo. Ele não nasce assim tão de repente, ele precisa ser alimentado todo dia, ele precisa de um tratamento especial no sentido de dedicação, de busca, de entrega. É por isso que a Bíblia fala sobre crescer na graça e no conhecimento, fala sobre buscar as coisas de cima e não as de baixo, e assim por diante. Então, a obra da carne é fácil de se realizar. O fruto do Espírito, ele é cultivado, por isso que dá a ideia do fruto do Espírito, no sentido de que requer essa entrega. E Paulo ele fecha esse capítulo, o capítulo 5 de Gálatas, falando exatamente isso. Os que são de Cristo crucificaram a carne e suas paixões, com suas paixões e concupiscências. Ou seja, paixões são desejos desenfreados e concupiscências também são aqueles desejos que geram o pecado. A Bíblia diz que quando há a concupiscência, vem o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Então, a concupiscência é um desejo desenfreado. E Paulo também fala sobre algumas características da carne no versículo 26, em que ela gera, primeiro, busca de vanglórias, ou seja, a pessoa querer glorificar-se a si mesmo, a ira e a inveja. Então, ele ainda traz mais alguns elementos com relação à obra da carne, no versículo 26. E o capítulo 6 de Gálatas, ele encerra a carta exatamente recomendando
que aos que pecarem, que sejam tratados com um certo cuidado, com mansidão, por aquelas pessoas que são mais fortes ou mais espirituais na igreja, e que essas pessoas que são, entre aspas, mais fortes e mais espirituais, elas deviam também vigiar, para que não caiam em tentação também. Então, o cuidado de Paulo era exatamente nesse sentido, de que não houvesse excessos, mas sempre a mansidão, o amor ao próximo estivesse imperando entre os irmãos. Nesse mesmo capítulo 6, Paulo vai falar sobre quem se gloriar, não glorie-se em si mesmo, ou seja, você não tem motivo para ser importante, para ser glorificado, para se achar, até porque tudo que temos recebemos de Deus. E quando ele diz, mas aquele que se gloria, glorie-se na cruz de Cristo, está lá no verso 14, ou seja, o que realmente o homem tem motivo para ser grato a Deus e para ser uma glória para o homem é exatamente o perdão dos pecados e a salvação. E isso aí é a base, é o objetivo de cada crente. Então, nesse sentido, ele encerra esse capítulo falando exatamente sobre esse cuidado que cada um deve ter de não gloriar-se em si mesmo, ou nas suas atitudes, ou nas suas obras, mas que glorie-se na cruz de Cristo. E no verso 6 ele traz também que, como uma forma de gratidão, aqueles que são recompensados através de conhecimentos ou ensinamentos, que recompensem também seus mestres, de alguma forma entendam como uma gratidão, recompensar aos mestres, tanto que Paulo ele tem esse cuidado de sempre zelar por algum sustento para aqueles que vivem do Evangelho, para aqueles que ensinam, para aqueles que se dedicam e gastam suas vidas para o bem dos outros. Ele sempre enxerga como sendo justo, uma recompensa, não uma exploração de jeito nenhum. Paulo nunca foi, inclusive ele abriu mão disso, de receber da igreja de Corinto alguma coisa para si mesmo, mas ele reconhece esse direito para aqueles que vivem do Evangelho, aqueles que pregam o Evangelho com tempo integral. No versículo 7 do capítulo 6, Paulo vai trazer sobre um tema muito importante, que é a lei do retorno. Ou seja, o que o homem semear, ele também ceifará. Então, se for coisa boa, colhe coisa boa, se for coisa ruim, colhe coisa ruim. Mas a lei do retorno está na Bíblia, em que cada um possamos nos policiar nesse sentido, de que tudo tem um retorno, que a gente semeie bem para colher bem. E fala também no versículo 10 do capítulo 6 de Gálatas, o cuidado que devemos ter com todos os homens, mas principalmente com os domésticos da fé. Ou seja, a gente tem um compromisso com todos os homens, todos os seres humanos, mas os nossos irmãos mais próximos, eles devem ser os primeiros a serem alcançados com algum benefício que nós possamos fazer. Então, Paulo ele vai ter esse zelo de que às vezes a gente é até tentado a estender a mão tão longe e de repente as pessoas de perto não sentem motivo através de nós para glorificar a Deus através de alguma bênção recebida. E ele encerra o capítulo 6 falando sobre paz e misericórdia sobre todos e sobre o Israel de Deus. Esse termo aqui, Israel de Deus, significa exatamente todos os povos que estão debaixo do novo concerto. Ou seja, aqui a gente pode deduzir esse Israel de Deus, não a nação, mas esse termo Israel de Deus aqui, como Paulo se referindo às igrejas. Amém? Assim a gente encerra essa aula sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios e a carta aos Gálatas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.